também cultue conosco e abra o seu coração. Sem mais demora, eu gostaria de convidar a todos que se ficassem de pé. A gente vai começar louvando ao Senhor o hino do cantor cristão do número 171. Hoje nós estamos sem nenhum apoio musical, vamos dizer assim, mas a obra do Senhor, ela vai com o melhor instrumento possível, a voz. Então eu peço que todos cantem juntamente comigo esse hino. É um hino conhecido que a igreja já canta, mas também possa meditar no que o louvor diz. Ele fala sobre avivar, sobre aquecer o nosso coração. Então que é um assunto muito importante para esse momento que a gente ficou mais distante do local da igreja, talvez um pouquinho mais distante do coração de louvar ao Senhor, de estar presente com o Senhor. Então que verdadeiramente nós possamos ser avivados. Hino do cantor cristão, número 171, avivamento. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação, e bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos faz. Obrigado por essa semana que está no meio e que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, fortalece as nossas vidas cada vez mais e nos ajuda a que possamos aproximar de Ti. E que assim como cantamos, possa ser o nosso desejo, o nosso coração verdadeiro, de avivar-nos, de atear o fogo em nossos corações. Não o fogo aquele que é mencionado de uma maneira diferente, mas o fogo de chama em crescer no Senhor, desejo de estar presente contigo. Obrigado porque o Senhor nos faz presente em todo momento da nossa vida e porque o teu amor nos cobre. Usa-nos conforme a tua vontade. Aceita o nosso culto a ti. Em teu filho Jesus. Amém. A igreja pode sentar e eu gostaria de pedir àqueles que estão presentes e os que não acompanham que possa abrir a sua Bíblia no texto de Salmos 46. Vamos fazer uma leitura nesse texto. Seria bom que a igreja participasse dessa leitura, mas como o culto também é transmitido, e se for dividir essa leitura com a igreja, os irmãos que estão acompanhando não vão ouvir. Portanto, eu vou fazer essa leitura. Salmos 46. Salmos 46. Todos encontraram?
Diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações afetou a terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria de abrir um momento aqui para toda a igreja e para aqueles que nos estão acompanhando, um momento de gratidão ou de pedido de oração. Eu gostaria de começar pedindo agradecimento pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e sobre a minha saúde, que eu estou bem. Depois de uma semana com a dengue, ela finalmente me deixou em paz. Então, esse é a minha gratidão, de estar com a saúde em paz. Mas algum irmão tem algum agradecimento ou pedido de oração que queira compartilhar? O Edivaldo? Mas algum irmão tem algum pedido? Mas aí, mas algum irmão tem algum pedido de oração ou agradecimento que queira compartilhar? Irmã, fala. Mas alguém tem algum pedido de oração? Mas algum irmão tem algum pedido? Pode fazer, irmão.
Mais alguém? Pode fazer. Bom, nesse momento eu vou convidar o pastor. Ele vai fazer a oração pelos pedidos que foram apresentados e gratidão. É muito bom quando a gente tem mais gratidão, porque é sinal que nosso coração está pronto para agradecer. Ok, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar, vamos agradecer o nosso Deus. Tem sido tão bom para a gente. Estamos aqui, passamos pelo período mais difícil desse vírus. Estamos aqui contando vitória, né? É motivo de agradecimento ao nosso Deus. Oremos. Santo Pai, Deus eterno, nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite com o objetivo. Nós estamos com o objetivo de te agradecer, de te honrar, ó Deus, de aprender a tua palavra, para que possamos fazer tudo de acordo como o Senhor planejou, segundo a sua perfeita vontade. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos seus servos. Queremos pedir também a Deus, porque nós estamos sempre carecendo e precisando da sua proteção. Senhor, cobre com a tua poderosa mão aqueles irmãos que fizeram os pedidos, que o Senhor já conhece. Ajuda cada um deles, ó Deus. Somos necessitados e carentes. Estamos pedindo ao Senhor porque temos a consciência de que o Senhor é bom. A sua misericórdia para conosco dura para sempre. O Senhor não dá segundo o merecimento, mas é o seu amor por cada um de nós, e nós estamos gratos por isso. Queremos lhe pedir que o Senhor receba o nosso culto nessa noite, a nosso louvor, a nossa adoração. Continua nos protegendo e ajudando que o culto seja, ou continue sendo uma bênção na vida daqueles que estão acompanhando. Pai amado, queremos agradecer por tudo, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podeis sentar, igreja. Nós estamos fazendo um trabalho de aprendizagem em relação a alguns tópicos, algumas doutrinas bíblicas, que elas precisam ser enxergadas de maneira diferente, ou de maneira real. Porque muitas vezes nós moldamos as coisas de Deus segundo a nossa vontade, e não a vontade dele. E isso tem trazido muitos problemas. É por isso que existe tanta igreja, tanta seita, tantas religiões, porque os homens estão vivendo de acordo com o que eles acham e não de acordo com o que Deus acha. Isso tem sido um problema seríssimo para o evangelho, para a igreja, porque há uma contenda, há uma rivalidade até de igreja para igreja, de irmão para irmão, por conta de doutrinas. Mas nós queremos nessa noite trazer aqui uma palavra, um estudo a respeito do jejum. Mas pastor, por que o senhor está falando tanto do jejum? Gente, eu não sou contra nada que a Bíblia estabelece como verdade e como doutrina que devemos seguir. Só tem uma coisa, o pastor da igreja, ele foi chamado por Deus para orientar a igreja, como a igreja deve viver,
Porque muitas vezes a igreja vive de acordo com o que eles acham. E isso traz problemas para a doutrina, para os ensinamentos, para o crescimento espiritual. Nós precisamos entender que Deus deixou todas as respostas na palavra dele. Não existe dúvida. Só existem pessoas que precisam estudar um pouquinho mais. Eu quero falar a respeito do jejum e vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 4. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 2. Está falando aqui da tentação de Jesus e que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Diz assim o versículo: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esses dois versículos, ele nos ajuda a entender que Jesus Cristo fez jejum. E essa é uma das razões que as pessoas ficam perguntando: pastor, Cristo não jejuou? O apóstolo Paulo não jejuou? Na Bíblia não mostra que tantas pessoas jejuaram. Por que o Senhor diz que a gente não deve jejuar? Bom, eu digo as coisas baseadas na palavra de Deus. Se a gente fosse se orientar de acordo com esse entendimento, aí eu começo a dizer também: Jesus foi circuncidado. A gente precisa ser circuncidado? Não. Se a gente começar a olhar as coisas dentro do aspecto do Novo Testamento, a gente vai entender que nem tudo do Velho Testamento a gente pode trazer para o Novo Testamento. Muitas coisas foram abolidas, outras foram trocadas. A palavra de Deus nos ensina aqui que a gente precisa entender a palavra dele dentro do aspecto que ela ensina, dentro da direção que ela ensina. E eu quero fazer uma pergunta: por que nós devemos jejuar? Qual o objetivo? Onde precisamos chegar? Parece até que o jejum é mais poderoso do que o nome de Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo diz: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, o Pai vai entregar, vai dar para você. Você quer jejuar ou usar o nome de Cristo? Qual dos dois? São essas coisas que a gente precisa entender e questionar. A resposta, ela não deve ser uma resposta sentimental. Não deve vir do nosso sentimento, mas deve vir dentro da palavra de Deus, da verdade. Resposta religiosa. Alguns dizem que é uma questão de doutrina, de ensinamento. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que é de acordo com a palavra de Deus. Eu estava falando com um rapaz essa semana, de uma outra igreja, conversando sobre o assunto. E quando eu terminei de explicar, ele disse: pastor, isso é uma questão de doutrina de igreja. Então, peraí, a gente vive a doutrina de igreja ou a doutrina de Cristo? A questão é que as pessoas estão dando respostas religiosas. A minha igreja é assim, a igreja de fulano é assim, a igreja... Não existe, parece uma Bíblia Sagrada que defina o que é verdade.
As pessoas estão vivendo de acordo com o que eles acham dentro da doutrina que a igreja dele estabeleceu. Porque Cristo não deixou duas doutrinas, deixou uma só, é uma só verdade. O apóstolo Paulo diz, é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tem pessoas pregando 2 batismos. Era isso. Quantos batismos são? A gente entra numa confusão se a gente viver em função do que as pessoas acham religiosamente. Não, porque a minha igreja é assim. A sua igreja não segue a Bíblia? Porque se ela seguir a Bíblia, todas vão ser iguais. Não vai haver diferença de uma para outra. Considerando isso, as pessoas começam a dizer, mas eu fui ensinado assim. Eu já nasci numa igreja que a doutrina era assim, os ensinamentos eram assim. E você, depois que descobre a verdade, não vai mudar? Ou vai continuar vivendo dentro daquele padrão que não tem nada a ver com a Bíblia? As pessoas têm sempre mostrado esse lado religioso. É de uma maneira tal que a religiosidade leva a gente a viver dentro de um aspecto que muitas vezes Deus está aborrecido com aquilo. No livro de Isaías, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que os judeus, eles estavam tão arraigados naquela liturgia, aquela maneira de viver na igreja, e eles faziam o sacrifício, e eles queimavam o perfume, e eles levantavam as mãos para o céu. Era um ritual religioso na época do Velho Testamento. Deus chega a abominar aquilo que estavam fazendo, gente. É incrível. Eles achavam que estava tudo certinho, e Deus disse, olha, quando vocês levantam as mãos para o céu, eu dou as costas, porque eu não suporto. Assim mesmo o texto diz, eu viro as costas, eu não suporto isso. Quem foi que requereu isso de vocês? Quem tiver um tempinho, pode ler o capítulo 1 de Isaías. Você vai encontrar essa resposta. Então, a resposta sentimental é a que traz mais problema. É aquela que diz, mas eu me sinto bem. Hã? Ah, pastor, eu me sinto bem quando eu estou jejuando. Eu quero perguntar uma coisa a você. Você está jejuando para se sentir bem? Ou está jejuando para ter uma resposta de Deus? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa entender. Porque muitas orações são atendidas. Ah, pastor, eu jejuei e orei e Deus atendeu. Eu pergunto a você, Deus atendeu por causa do jejum ou por causa da oração? Quer dizer que Deus só atende se a gente se sacrificar? Porque o jejum é um sacrifício. A palavra jejum é penitência. Eu não vejo isso no Novo Testamento. Eu vejo Jesus dizendo, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, o Pai vai dar para você. Ele não diz, tudo que você pedir, jejuar. Ele diz, tudo que você pedir, porque o nome de Jesus é poderoso, gente. Chega até a fazer coisas que Cristo disse que eles iam ficar pasmo o nome de Jesus. Nós precisamos entender cada coisa no seu lugar. Qual é a resposta bíblica em relação ao jejum? Qual é o significado bíblico disso aí? A palavra jejum significa o quê? Alguém sabe? Abra a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. O que é que diz aqui? 1 Samuel 31, 13. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, está na misericórdia, como eu. 31, 13. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um alvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. O jejum servia para momentos de pesar,
Momentos que você passava, em que morria alguém, aqui está falando da morte de Saul, do sepultamento dele. O povo lamentava, chorava porque o seu rei morreu. Na hora de fazer o sepultamento, eles jejuaram. Jejum é uma espécie de sofrimento pela morte de fulano. Não era só no caso de alguém querer alcançar uma coisa de Deus, aí se ajoelha, porque hoje é assim, as pessoas querem alcançar uma graça, eles vão jejuar para alcançar aquilo. A Bíblia diz que era pesar quando morria alguém. As pessoas jejuavam também. Jejum também tem a ver com penitência, castigo. Não é só deixar de comer. Existe uma razão por que alguém deixava de comer. Não simplesmente deixar de comer. Tem gente que acha que jejum, eu vou deixar de comer, eu vou jejuar. Aí ele pega, deixa de comer. Passa o dia todo sem comer. E ele acha que isso tem poder para resolver alguma coisa. Não tem, biblicamente. Jejum não é deixar de comer. Jejum é um constrangimento que você traz para a sua alma. A gente vai ver isso na Bíblia Sagrada, em 1 Reis, versículo 21, 27. 1 Reis 21, 27. Está falando aqui de penitência, castigo. 21, 27. O que é que diz aqui? Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em pano de saco e andava cabisbaixo. Você sabe por que foi que o rei Acabe jejuou? O rei Acabe tramou tomar a vinha. A vinha era um sítio onde tinha uma vinheira, onde se plantava o fruto que é a uva. E era um pomar, num lugar muito desejado de adquirir aquilo, aquela vinha, aquele sítio. Quem passava, segundo a palavra de Deus, ficava num local dentro da cidade, muito cobiçado. E o rei, ele desejou a vinha de Acabe. Foi falar com Nabote, aliás. O rei Acabe desejou a vinha de Nabote, desculpa. Então ele chegou lá e disse para Nabote: Nabote, me venda a tua vinha. Eu gostaria tanto de ter essa vinha. Fica perto da minha casa. De tardezinha eu venho aqui, fico aqui olhando as coisas, descansando, fazendo uma higiene mental. Nabote disse: Senhor rei, eu não vendo a minha vinha, porque minha vinha, ela vem de avós para netos. Mas eu tenho uma outra vinha, eu te dou a minha, que é muito maior do que essa. Senhor rei, eu não vendo a minha vinha. A minha vinha é uma coisa de família. Não é o dinheiro, é o sentimento que aquilo ali tem. Aí o rei disse: quanto é que você quer na sua vinha? Senhor rei, eu já disse, eu não vendo a minha vinha. O rei vai para casa, triste. Quando chega em casa, ele deita na cama e fica lá. A rainha chega, que é a Jezabel, e pergunta a ele: meu rei, por que estás triste? Ele disse: eu fiz tudo para adquirir a vinha de Nabote e ele não me vendeu. Ela disse: fica quieto, que hoje ainda tu tomarás posse da vinha. Ela foi, inventou um mal contra Nabote, arrumou testemunhas falsas, levaram para a cidade, as testemunhas testemunharam falsamente que ele tinha feito aquilo, tinha blasfemado, e ele foi apedrejado e morto. Quando ele morreu, vieram as pessoas dar o testemunho: Nabote é morto. A rainha vai, entra no quarto do rei e diz: meu rei, levanta-te e lava o rosto e toma posse da vinha de Nabote, porque ele é morto. O rei se alegra e levanta. E vai
Ele cometeu um crime, um delito horrível, gente. Deus estava aborrecido com ele por causa disso. Aí Deus manda o profeta falar com ele. Diga a Nabote, eu vou castigá-lo muito pelo que ele fez. E o profeta falou para Nabote, o Senhor Deus está muito triste com você, muito aborrecido pelo que você fez com aquele cidadão Nabote. E diz que ia castigá-lo muito por conta daquilo. Aí a Bíblia diz que quando ele cai em si, o que tinha feito, aí o que é que ele faz? Se veste de saco, joga cinza na cabeça, que era uma maneira de arrependimento profundo, e jejuma. A palavra jejum quer dizer, pagando penitência, ele machucava ele mesmo, ficava sem comer. E não era 1 hora não, 2 horas, meio-dia não, que não existe jejum de meio-dia não. O mínimo que tem na Bíblia é um dia todo, passa 24 horas sem comer. Sabe o que acontece com as pessoas que passam 24 horas sem comer? Entra em afligimento. Ele começa a sofrer com aquilo, porque nem água pode tomar. Tem gente que eu quero comer, mas bebe água. Água mata a fome. O jejum bíblico era nem comia, nem bebia. Ele sentia profundamente. O que é que acontece quando a gente vai numa clínica e tem que tirar sangue? O médico diz, olha, você pode comer até 10 horas da noite. Porque no outro dia você não vai comer. Mas parece que é o pior dia que tem. Os outros dias você até passa. Mas só porque a gente sabe que está jejuando, a gente amanhece o dia logo assim, olhando para a comida. Mas eu não posso. Eu vou fazer exame. Aí você trocar de roupa e sai de casa sem comer. Você começa a entrar no constrangimento. Quando você chega na clínica, aí o que é que tem? O balcãozinho, uma garrafinha de café e uma bolachinha lá em cima. Você já olha aquilo com os olhos diferentes, mas eu não posso comer. Você vê todo mundo chegar lá com a xicrinha. Você, eu não posso. E você fica ali sendo machucado. Às vezes, você é o último a ser atendido. Dá 10 horas da manhã e você com a boca amarga. Quando termina de fazer o exame, a primeira coisa que você faz é o quê? Botar uma xicrinha de café e uma bolachinha. Agora imagina, 24 horas sem comer e sem beber. Afligimento. Penitência. A palavra penitência era sacrifício. Antigamente, na igreja católica, o padre, ele mandava as pessoas fazer penitência quando eles tinham pecado. Até ficar de joelho em cima de milhos, por horas. E as pessoas ficavam, imagina de joelho, sem milho já é ruim, imagina colocando milho ali, você ficar de joelho, era para ferir mesmo. Penitência é fazer aquilo que os padres faziam antigamente nos conventos, que era a autoflagelação, pegava aquela chibata e batia nas costas, até o sangue correr. Isso é afligir a alma, é sofrer, é penitência. Jejum é isso. A pessoa pensa que jejum é só deixar de comer meio-dia. Não resolve nada, gente. Nabote foi morto e o rei Acabe. A Bíblia diz aqui que ele fez jejum, se vestiu de saco, em penitência profunda, sentir profundamente o que ele tinha feito. O jejum também fazia parte da busca e ajuda divina. Davi julgado por Deus pelo pecado de tomar a mulher de Urias. A mesma coisa aconteceu com Davi. Depois que ele, como rei, tomou a mulher do seu general Urias e colocou ele na linha de frente para ser morto, com olho grande para ficar com a mulher do camarada, ele foi para casa depois, saiu a notícia, o Urias foi morto. Ele ficou como se nada tivesse visto ou ouvido. Continuou a vida, trouxe a mulher dele para a casa dele, para o palácio, ficou com ela. Deus esperou que ele se arrependesse, ele não se arrependeu. Aí o profeta Natã vai até Davi e fala com Davi:
e passa na cara dele o que ele fez com o general dele. Tu sendo o rei, tendo tantas concubinas, tantas mulheres no teu reinado, fosse tomar a única que o homem tem, ainda mandasse matar ele, o profeta diz. Ele cai em si. E o que é que ele faz? Vai jejuar, em arrependimento, em contrição, em penitência, em sofrimento, quando ele cai em si. Então o jejum, você está olhando biblicamente, que nem sempre é para adquirir alguma coisa, porque as pessoas hoje fazem jejum para adquirir algo, ou não é? Aí tem uma coisa difícil, você não consegue, aí você ora, aí não consegue, eu vou fazer um jejum. É assim ou não é? Para adquirir alguma coisa, a Bíblia está dizendo aqui que não é. O que a Bíblia fala mais a respeito do jejum? O jejum era feito uma vez por ano. Tem gente que jejuma toda semana. Meio expediente, que não é jejum. Parece mais que o jejum é um trampolim para a santidade. Alguém quer ser santo, aí tem que fazer jejum. Não é isso. Santo é separação, é sair do meio do mundo, é viver uma vida diferenciada. Não precisa fazer jejum. A gente não encontra isso na Bíblia. Eu vejo biblicamente que muita gente se perdeu nessa questão aí do jejum. Quem quiser fazer jejum, é um problema de quem quer fazer. Agora, vai ajudar em quê? Vamos ver quem tem mais poder. Você faz jejum e eu oro usando o nome de Jesus. Vamos ver quem recebe mais primeiro dos dois. Por que Jesus não ensinou a jejuar? Ele jejuou. Mas por que Jesus jejuou? Alguém sabe por que Jesus jejuou? Foi para ensinar a gente? Claro que não. O jejum estava na lei. Todos os judeus tinham que cumprir a lei. Eles viviam pela lei. Jesus, como um bom judeu, ele tinha que cumprir a lei. Para ele ser o nosso Salvador, ele tinha que ser completo. Por isso que ele diz lá em Mateus, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Se ninguém consegue cumprir a lei, nós somos o quê? Infratores. Mas Cristo disse, já que vocês não cumprem, eu vou cumprir por vocês. Então ele teve que jejuar, porque o jejum fazia parte da lei. Se ele não jejuasse, ele também era um transgressor. Como ele podia ser o nosso Salvador? Alguém que chega, mas Cristo jejuou, o apóstolo Paulo jejuou. Por que o apóstolo Paulo jejuou? Pega a resposta disso aí. Ele ia para o meio dos judeus. O judeu exigia. Chegou até a circuncidar Apolo. Não precisava, Paulo pregava contra a circuncisão, que era a operação de fimose do menino, ao 8º dia. Mas disse, vamos ficar no meio dos judeus. Vamos chegar lá, você precisa ser circuncidado. Já um homem. Por quê? Porque está no meio dos judeus. O judeu exigia isso. Para ser bem recebido, era obrigado a fazer. Não porque precisava, mas porque ia ser recebido no meio do povo. A mesma coisa é o jejum. Cristo cumpriu o jejum porque ele era o Cristo, o Filho de Deus, o cumpridor da lei. A Bíblia nos ensina, irmão, que nós precisamos olhar o que Cristo ensina. Como era realizado o jejum no Novo Testamento? Eu quero chamar logo a atenção para vocês uma coisa. Quando foi que houve o primeiro jejum na Bíblia? Abra a sua Bíblia em Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Versículo 29.
Você sabe muito bem, quem não sabe vai aprender agora, que o livro de Levítico é o livro das leis. Se você quer saber, todas as leis do Velho Testamento estão no livro de Levítico. Tudo são 636 leis para serem cumpridas. Quando ele chega aqui, no capítulo 16, a Bíblia diz no versículo 29, a festa anual da expiação. Tinha uma festa no Velho Testamento, que foi colocado na lei, chamado a festa da expiação. E nessa festa, eles faziam uma coisa: afligia a alma. Era o jejum. Foi a primeira vez que aconteceu. O que é a festa da expiação? A festa da expiação era uma festa que o judeu fazia anualmente. Era onde o sacerdote sacrificava o animal, botava em cima de uma pedra, escorria todo o sangue do animal, depois que ele colocava o punhal no coração do animal, prendia as perninhas do cabrito ou da ovelha, macho, e colocava no coração do animal, quando ele tremia de dor. E ele ficava ali com o punhal balançando para sair todo o sangue. E ali ele morria com as perninhas amarradas e cravado um punhal no peito. Qual é a representação? Jesus Cristo pregado na cruz, amarrado ali. Veio o soldado e enfurou uma lança no peito de Jesus. O sangue descia. A expiação do Velho Testamento representava Cristo morrendo no futuro para tirar os nossos pecados. A festa da expiação, aqui está dizendo, vamos lá, versículo 29. Isso vos será por estatuto perpétuo para os judeus. Quando ele diz estatuto perpétuo, até Jesus vir morrer. Depois que Jesus morreu, acabaria. Está lá no livro de Hebreus, falando sobre isso. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque aquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados. Quando a pessoa chegava naquele período, era o período da reflexão. Uma vez por ano você passava, pecava. Quando chegava naquele dia da expiação, todo judeu se colocava no pátio. E eles ficavam ali, sem comer, afligindo o coração, sem beber, às vezes jogando cinza na cabeça, ou se vestindo de saco, sentado no chão. Ali eles ficavam o dia todinho. Não podia sair, não podia beber, não podia comer. Era um sacrifício, era uma penitência ali. Quando eles terminavam aquela penitência, o sacerdote pegava um tufo feito uma vassoura, e ele molhava no sangue, chapiscava o povo de sangue. Ali chamava-se o dia da expiação, para remover, para tirar o pecado que o povo estava ali afligido. Eu fiz isso, eu não devia ter feito. Aquele sangue limpava, e havia paz no coração deles. Quando eles saíam dali, saíam em paz. Nunca foi para adquirir coisa, nunca foi para querer ser melhor crente. Quer ser melhor crente? Obedece a Deus. Quer ter uma vida de crente 100%? Vive a palavra dele. Quer ser cheia do Espírito Santo? Cheia do Espírito Santo. Paulo escreve lá aos Colossenses: enchei-vos não com vinho, mas com o Espírito Santo, cantando, salmodiando, e começa a dizer que você tem, lendo a Bíblia, orando, aí você se enche. E não, jejum não enche ninguém. Esvazia, traz dor, sofrimento.
agonia, tristeza. É isso que se chama jejum. Quando os discípulos de Cristo estavam com ele, os discípulos de João fizeram uma pergunta a Jesus: por que é que os discípulos de Cristo jejuam e os teus não? Onde é que está isso? Vamos lá para o Novo Testamento. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Marcos 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos 2. Versículos de 18 até o 20. Fala exclusivamente aqui do jejum no Novo Testamento. Evangelho de Marcos, depois de Mateus, aí vem o capítulo 2, versículo de 18 até o 22. Quem pode dizer amém? Diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam fazendo o que, gente? Jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura, ou o buraco, como queira dizer. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e remendo novo em vestidos novos. O que Cristo quer ensinar com isso, gente? Ele está falando de novo e velho, notou? Tanto odres, o vinho novo no odre. O odre era o bisaquinho de couro. Hoje a gente tem a facilidade de ter muitos recipientes de plástico disso. Naquela época era um recipiente de couro, feito um bisaco com uma boca aqui, que eles colocavam uma rolha. Eles colocavam dentro o vinho e colocavam o vinho pendurado para ele fermentar. E se o fermento ele começasse, se o bisaco fosse antigo, velho, já bem usado, na hora de fermentar o vinho, o suco da uva, rompia e o bisaco caía no chão. Eles perdiam tudo. Cristo disse: não se bota vinhos novos em odres velhos, se coloca vinhos novos em odres novos. Não se coloca um remendo de pano novo no vestido velho, não vai suportar. Quando você costura, na primeira lavagem, onde costurou, se rompe de novo, porque está velhinho. Toda mulher sabe disso. Aí cai o remendo, o buraco fica maior. É isso que Cristo está dizendo. Não se mistura Velho Testamento com Novo Testamento. Entendeu? Gente, vocês viveram no Velho Testamento, agora está no Novo. Antigamente é a lei, agora é a graça. Antigamente era o jejum, agora é o arrependimento. Estamos vivendo outra época. É isso que Cristo quis dizer. Nós não precisamos de penitência, de sofrer, Cristo já sofreu tudo por nós, ou não? Todo sofrimento Cristo pagou. A gente só precisa de uma coisa: obedecer a Ele.
viver segundo a vontade dele, reverenciar ele. É por isso que ele diz: aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, eu considero ele como um homem inteligente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não cumpre, ele disse: é um tolo, é um idiota. Você está escutando o que a palavra de Deus está dizendo? Você continua jejuando, para quê? Eu só quero saber. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque existe uma infiltração de muitas igrejas querendo que você faça o que eles querem que faça, e não o que a Bíblia ensina que nós façamos. Eu não vejo necessidade de crentes no Novo Testamento estar jejuando. Quer alcançar a bênção de Deus? Jesus Cristo disse: olha, quando o homem se converte, quando ele é lavado pelo sangue, ele é purificado. Está lá em 1 João, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu não preciso mais entrar em constrangimento, em jejum e chorar o pecado. Não, gente, vai até ele. Pede perdão. No dia de Pentecoste, aconteceu uma coisa interessante. Os judeus mataram Jesus. Eles não reconheciam Jesus como Messias, por isso que mataram ele. Pedro toma a palavra, começa a pregar de uma forma tão extraordinária, com tanto poder e ousadia, usando a Bíblia, que os judeus que estavam escutando, a Bíblia diz no versículo 37, e eles compungiram-se nos seus corações. A palavra compungir quer dizer o quê? Sentir profundamente o que tinha feito. Matamos o Messias, o Filho de Deus. Eles caíram em si. Eles chegaram a perguntar aos apóstolos: o que faremos, irmãos? Tem jeito para a gente? Matamos o Filho de Deus, e agora? Pedro levanta então, toma a palavra e diz: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Não mandou ninguém jejuar, porque eles já sentiram. Novo Testamento, jejum foi trocado por arrependimento. A primeira coisa que João o Batista pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo também: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento, constrangimento, sentir profundamente o seu pecado. Sem jejum. Sem jejum. Então, gente, quem quiser fazer, faça. Mas sabe que não serve de nada. Ao invés disso, você usa o nome santo de Jesus. Jesus Cristo disse: tudo que você pedir ao Pai, no meu nome, meu Pai está a fim de dar para você. Ele sente alegria em dar. Ele sente alegria em fazer alguma coisa. Mas vocês não têm crédito. Vocês são pecadores. Usa o nome de Jesus. Aí Deus vai te dar. Amém? Esse é um ensino sobre jejum. Se alguém quiser tirar alguma dúvida em relação ainda a esse estudo, me procure ou passe um zap para mim. Eu vou ter a maior alegria de poder dar a vocês uma resposta naquilo que vocês ainda estão em dúvida, se for o caso. Ok? Vamos terminar, vamos ficar de pé. Vamos terminar orando, porque o tempo já passou, né? São 8 horas. Vamos orar. Querido Pai, estamos aqui em Sua presença para aprender a Sua palavra. Não queremos desfazer nenhuma igreja, nenhuma religião, mas viver as verdades que tem dentro da Sua palavra. Porque o Seu Filho disse que nós conheceríamos a verdade, e a verdade ia nos libertar. E a verdade é a Sua palavra. Ó Deus, nos faz compreender melhor, para que nós possamos deixar de ser meninos na fé e ser adultos. Nos ajuda, ó Pai, a ser crentes melhores, através da obediência à Sua bendita palavra. Agradecemos, Pai Santo,
pelo que o Senhor colocou no nosso coração, pela sua palavra que nos traz a verdade, para que nos libertemos, saiamos da coleira da ignorância. É isso que agradecemos ao Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Joabe, ainda quer usar a palavra? Não? Irmãos, saiam de um em um. Tem alguma pergunta a fazer? Porque a live já terminou.